Marcos 5, 1 a 13, eu farei a leitura e peço aos irmãos que acompanhem com atenção a leitura desse trecho das Sagradas Letras. Marcos 5, 1 a 13. Farei a leitura e peço aos irmãos que acompanhem com bastante atenção. Diz assim: Entre mentes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com as cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando, de longe, viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Vamos orar. Deus Santo, estamos diante da palavra do Senhor, palavra inspirada e verdadeira. A Bíblia, Deus, não é um conto da carocha, não é fruto de mentes taciturnas, antigas, ignorantes do primeiro século. Não mesmo. A Bíblia é a tua palavra. Como disse Paulo, ela é inspirada por ti, ou seja, ela é inerrante, ela é infalível, ela não passa, ela não muda, ela é sempre nova. Portanto, tudo que está aqui registrado é a verdade, a única verdade, e não há outra verdade, porque isso é ilógico. Se existem duas verdades, uma delas tem que deixar de ser verdade, e portanto, se a tua palavra é a verdade, ela é a única, e que nós creiamos nisso, firmemos nesta palavra para a nossa salvação. Peço-te que nessa noite o Senhor abra o nosso entendimento espiritual para aprendermos da palavra do Senhor, para aprendermos sobre Jesus, que é na verdade o centro das Escrituras e que deve ser o centro da igreja e o centro do culto, como temos feito até aqui, cantado sobre ele, lido sobre ele, falado sobre ele, e que Jesus seja o centro do nosso coração e das nossas vidas. Para tal, eu peço que o teu Espírito Santo, ó Deus, atue nas nossas vidas. Isso é impossível pelas nossas forças precárias, mas é possível pelo poder do Senhor. Que teu Espírito sopre nos nossos corações, e assim sejamos edificados para uma vida de louvor e glória do teu nome. Ó Deus, que esta pregação seja para louvor do Senhor, seja para a glória do Senhor, que todos nós venhamos a diminuir e o Senhor crescer neste momento. É no nome de Jesus que eu lhe imploro estas coisas. Amém. Queridos irmãos, como temos visto ao longo das nossas exposições no Evangelho do Senhor segundo Marcos, os primeiros 8 capítulos desse Evangelho têm como temática principal a identidade de Jesus. Você deve se lembrar que quando começamos as exposições nesse livro, nós mostramos aos irmãos que Marcos escreve para responder-nos 3 perguntas fundamentais para o verdadeiro cristianismo: quem é Jesus, o que ele veio fazer e o que nós devemos fazer para seguir
esse Jesus? Os primeiros 8 capítulos respondem essa pergunta: quem é Jesus? Desde o começo do Evangelho, Marcos já começa a nos ensinar que Jesus é o Filho de Deus. Afinal, a primeira frase do Evangelho diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Logo em seguida, Marcos vai nos mostrar quem é Jesus pelos muitos testemunhos da Bíblia, das profecias do Antigo Testamento e pelo próprio João Batista, que era primo dele e que o identificava como Cristo, o verdadeiro Salvador. Mais adiante, Marcos vai nos mostrar quem é Jesus pela pregação de Jesus. Jesus tinha uma pregação autoritativa, ou seja, a pregação de Jesus não era como dos escribas e fariseus, que dependia da tradição dos anciãos. Jesus pregava com a autoridade do próprio Deus. Marcos, nesse cenário de pregação, mostra que Jesus também tem poder sobre os demônios. Na sinagoga, onde ele está pregando com autoridade, os demônios vêm confrontá-lo para tentar barrar o ministério de Cristo, mas o texto sagrado mostra que Jesus, com uma só ordem, colocou a correr os demônios que tanto estavam prejudicando aquele culto. Seguindo a narrativa, Marcos mostra que Jesus é Deus por meio do dom de cura que Jesus tinha. Jesus curava as pessoas com extrema facilidade, até mesmo um leproso, uma das doenças mais terríveis de todos os tempos na história da humanidade. Jesus tocou aquele homem, um simples toque, e curou o leproso, readmitindo aquele homem na comunidade da adoração, ou seja, fazendo com que aquele homem pudesse novamente adorar a Deus, como de fato era desejo dele. Marcos nos mostra também que Jesus é Deus através da capacidade única que Deus tem de perdoar pecados. Através da cura de um paralítico, Jesus perdoa os pecados daquele homem, mostrando que ele não era um indivíduo comum, pelo contrário, ele era o próprio Deus. Mas diante desse cenário, nós vimos que Marcos nos mostrou duas reações ante a identidade de Jesus. Duas reações que foram distinguidas, que foram ensinadas através de uma parábola por Jesus. Aqueles que criam em Jesus, aceitavam Jesus, e que lá na parábola do bom semeador, ou dos bons solos, ou da boa semente, Jesus mostrou que essas pessoas eram quem de fato eram escolhidos por Deus para a salvação, eles tinham um bom solo no coração, eles criam em Jesus. E a outra reação das pessoas que não aceitavam a Cristo, até mesmo seus irmãos, como nós vimos, queriam prender Jesus, não aceitavam Jesus, e os fariseus, os saduceus e uma enorme multidão que seguia Jesus por causa dos interesses temporais, curas, milagres, sinais que Jesus fazia, que na parábola do bom solo significava o mau solo do coração, ou seja, pessoas que não criam de fato em Jesus, que não eram salvos de fato por Jesus. Depois disso, Marcos nos mostra um evento maravilhoso, depois de uma pregação de Jesus, que Jesus entra no barco com seus discípulos e, diante de uma grande tempestade, com uma simples ordem, Jesus acalma o vento e o mar. Mas aquele trecho, que está lá em Marcos capítulo 4, verso 41, termina da seguinte maneira: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, nós terminamos o sermão passado com uma pergunta. A pergunta é: quem é Jesus? Por incrível que pareça, o sermão de hoje vai responder essa pergunta na boca dos demônios. Ou seja, os discípulos estavam meio perdidos quem era Jesus, mas o diabo sabia de fato quem era Jesus. Então esse trecho que nós vamos expor hoje, de Marcos 5, 1 a 3, traz a seguinte ideia central: Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus, e sua palavra exerce autoridade sobre os demônios e salva os cativos. Então Jesus é o Filho de Deus. Como que se prova isso? A palavra dele tem autoridade sobre os demônios, e a palavra dele liberta os que estão cativos por causa de Satanás. Vamos ver essa verdade aqui nesse trecho das Escrituras. Do verso 1 ao 5, nós temos o primeiro ponto do nosso sermão, que vai mostrar um eleito de Deus preso pelo diabo. Diz aí o texto: entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos.
Perceba que Marcos começa essa sessão dizendo que naquele meio tempo da viagem de Jesus, eles chegam a outra margem. E isso é muito importante, Marcos dizer isso, porque isso confirma o que Jesus havia dito aos discípulos. Na noite anterior, Jesus tinha dito aos discípulos: passemos a outra margem. Mas nós vimos que quando um vento chegou, a tempestade chegou, os discípulos duvidaram de que eles chegariam em segurança a outra margem. Então, quando Marcos começa essa sessão dizendo que eles chegaram a outra margem, é como se ele estivesse nos dizendo: vocês podem confiar na palavra de Jesus. A palavra de Jesus é a genuína palavra de Deus. Ela é segura. Por quê? Porque ela se cumpre. Na verdade, meus irmãos, nós podemos entender que Jesus tinha a verdadeira palavra de Deus, porque a palavra dele sempre se cumpriu, e a palavra dele era uma revelação de Deus para nós. Pedro, que era servo do Senhor e estava presente, no momento ele não tinha entendido isso, mas muitos anos depois, quando ele escreve a sua carta, ele fala sobre essa verdade, que Jesus sempre trouxe a palavra de Deus para nós. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 10 e 11, note bem o que Pedro diz: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Ou seja, segundo Pedro, a palavra do Antigo Testamento e a palavra do Novo Testamento são palavras de Jesus para nós. E meus irmãos, é lastimável então que hoje algumas pessoas dentre o meio evangélico queiram ouvir a palavra de Jesus fora das Sagradas Escrituras. O autor de Hebreus disse que a palavra de Jesus nas Sagradas Escrituras é a revelação final de Deus para nós. Por isso, todos aqueles que hoje se levantam dizendo que tem uma nova revelação de Deus para outras pessoas são impostores e servos do diabo. A palavra de Jesus está na Bíblia. A palavra de Jesus é a palavra final, porque ela é a autoritativa palavra de Deus, e isso confere a identidade de Jesus. Ou seja, a palavra de Jesus é uma palavra segura para nós, porque ele é Deus. Portanto, todas as promessas de Jesus são verdadeiras. Tudo que Jesus disse se cumpre cabalmente, e ele vivenciou e nos entrega essas coisas nas Escrituras como verdadeiras pérolas para as nossas almas. Por isso, as igrejas que são oriundas da Reforma, elas têm um grande emblema: sola Scriptura, ou seja, nós ouvimos a palavra de Deus somente pela Bíblia. Deus não fala conosco mais por meio de sonhos, revelações, visões. Estas maneiras de Deus falar cessaram, ficaram no passado, como o autor de Hebreus deixa muito claro, lá no capítulo 1, verso 1, ele diz: havendo Deus outrora falado, passado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Acabou, Deus não fala mais assim. E veja então que tentar ouvir a voz de Jesus fora da Bíblia não é ouvir a voz de Jesus. A voz de Jesus, com a palavra de Jesus, que levou os discípulos seguros para outra margem, que salvou os discípulos e que tem edificado a igreja desde então, está nas Escrituras Sagradas. Um outro detalhe que nós temos nesse verso primeiro, e é extremamente importante, é que Marcos disse que eles chegaram ao lugar dos Gerazenos. É interessante então que esta localidade está aqui muito destacada por Marcos por um motivo. Marcos está nos mostrando que Jesus chegou numa cidade chamada Quersa, que era um lugar de montes, de terreno escarpado, que ficava no distrito de Gerasa ou Gadara. É como se você fosse hoje a uma cidade pequena perto de Belo Horizonte, mesmo que aquela cidade não fosse Belo Horizonte, ela é chamada de região metropolitana de Belo Horizonte.
Mas por que, pastor, essa geografia bíblica é importante? Porque no Evangelho de Marcos é a primeira vez que Jesus está num território que é exclusivamente gentílico. O texto nos mostra que essas pessoas criavam porcos. Os judeus, meus irmãos, por causa da lei cerimonial, que foi abolida em Cristo, a lei lá do Antigo Testamento, eles não podiam comer carne de porco e nem criar porcos, porque eles se tornariam impuros cerimonialmente e, portanto, estariam excluídos do culto. Só que agora Jesus chegou numa região onde as pessoas criam porcos. Ou seja, Marcos está nos mostrando, Jesus foi para um lugar dos gentios. Ele foi num lugar que ali não graça a verdadeira religião. Aquelas pessoas não servem a Deus segundo os padrões de Deus. E a pergunta é, o que Jesus foi fazer nesse lugar? Boa pergunta, né? Jesus foi lá salvar um indivíduo. E aí veja que coisa maravilhosa. Jesus enfrenta um dia inteiro anterior de ensino, enfrenta uma tempestade, uma noite sem dormir, para salvar um gentio. E com isso nós aprendemos a realidade de que, primeira coisa, os eleitos de Deus são preciosos para Deus. Jesus enfrentou tudo isso para salvar uma pessoa. E veja, os discípulos haviam perguntado, Senhor, o Senhor não se importa conosco? A resposta está aqui, Jesus se importa com os seus servos de tal maneira que ele cruzou a tempestade, está enfrentando os demônios para salvar uma pessoa. Por isso, querido irmão, quando você estiver nas suas lutas e provações, nunca pergunte a Deus, você se importa comigo? Ou melhor dizendo, tu te importas comigo, Deus? Ele se importa. Ele tanto se importa que o filho dele deixou o céu para te salvar. O filho dele deixou a glória, deixou a alegria do céu em que os anjos cantavam para ele, santo, 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 se tornou um homem semelhante a nós, exceto no pecado, se tornou um homem de dores, um homem pobre, um trabalhador comum da Galileia, enfrentou a incredulidade dos discípulos, da sua família, de todos os judeus, e por fim a morte maldita na cruz. E você ainda tem coragem de perguntar se Deus lhe ama? É óbvio que ele ama os eleitos. E veja que esses eleitos, em segundo lugar, não são só dos judeus. Os judeus tinham uma concepção que Deus ia salvá-los, mas não que ia salvar os gentios. Jesus está enfrentando tudo isso para salvar um gentio, uma pessoa como eu e você, curvelano, Belo Horizontino, baiano, o que quer que seja, ou seja, uma pessoa que estava longe do povo de Deus do Antigo Testamento, longe das promessas da salvação, longe das Sagradas Escrituras. Jesus salva os seus eleitos que são gentios e também judeus. Veja que agora Marcos vai descrever que tipo de eleito é esse, olha só, diz o verso 2, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Veja que Marcos diz que tão logo que Jesus colocou o seu pé na terra com os discípulos, lá de longe de um monte próximo, veio um endemoniado até Jesus. Por que que isso acontece? Veja que, como eu disse, Marcos está narrando a primeira vez que Jesus entra num território pagão, gentílico. E você deve se lembrar que lá no capítulo 1, a primeira vez que Jesus prega na sinagoga, o que aparece para ele? Um homem endemoniado. Por que isso acontece? Porque Satanás está percebendo que Jesus está trazendo o reino de Deus. A pregação, as curas, tudo aquilo está manifestando o reino de Deus e destruindo o reino parasita de Satanás. Então, Satanás está se opondo a Jesus, tentando opor-se a Jesus que vai trazer a salvação. E ele sabe que Jesus está ali para salvar aquele homem, e ele sabe que Satanás, ou que Jesus vai salvar os eleitos que estão cativos por ele. Ou seja, o reino de Satanás está sendo saqueado, e o que ele está fazendo então é lutar com todas as suas forças. Jesus então está aqui, irmãos, no território do diabo, atrás das fileiras inimigas. Por quê? Porque ele veio justamente para fazer isso, justamente para destruir o reino de Satanás. E tendo em vista isso,
O diabo não quer perder o seu domínio, então ele não quer perder os seus súditos. Ele sai correndo até Jesus, tentando impedir o avanço do reino. Só que tem um detalhe interessante aqui. Jesus está aqui num longo dia agora de ensino aos discípulos. E os discípulos, eles estavam vendo que havia grande oposição ao reino e a Jesus. Só que eles não tinham entendido muitas das lições de Jesus. E agora eles precisavam de entender de onde vinha a real oposição a Jesus. Se eles não conseguiram entender o óbvio, que Jesus era Deus e era Salvador, de maneira plena, cabal, eles não entenderiam uma situação dessa que está por trás dos panos. Porque é muito fácil, meus irmãos, nós confundirmos a ideia que a oposição à palavra de Deus é humana. Muitas vezes a gente pensa isso, né? É o partido tal que se opõe à palavra, ou é o presidente tal que se opõe à palavra, ou é o indivíduo tal aqui na cidade que se opõe à palavra. É muito comum nós acreditarmos que são os homens que são a verdadeira oposição à palavra de Deus. Mas Jesus vai mostrar para eles quem realmente se opõe à palavra de Deus, que Paulo nos ensina de maneira muito simples. Paulo diz que a verdadeira oposição à palavra de Deus, lá em Efésios, é a seguinte: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo havia notado que Jesus ensinaria agora aos discípulos: a verdadeira oposição ao reino é do diabo e dos seus servos. E infelizmente, meus irmãos, o diabo usa os seres humanos e pode usar até os crentes para atrapalhar o avanço do reino. Você pode notar que certa vez, Jesus, lá em Marcos 8, ele perguntou aos discípulos a seguinte questão: quem dizeis vós que eu sou? E aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, a partir disso, Jesus disse: muito bem, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o Espírito de Deus. E Jesus então começa a expor claramente que, como Cristo, ele precisaria de morrer. Ao ouvir isso, o que Pedro fez? Diz o texto: Pedro, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Esta realidade mostra uma questão triste. Às vezes, Satanás usa até aqueles que são crentes indiretamente para impedir a palavra de Deus de ser pregada. É por isso que hoje, nos nossos dias, é tão raro um pastor reformado, que fala do pecado, que prega a palavra fielmente, ficar muito tempo numa igreja. Quando um pastor chega e acaba com oba-oba, põe um culto solene, prega a Bíblia, lê Bíblia, canta a Bíblia, o que as pessoas vão fazer? Correr com o pastor. Elas estão servindo a quem? Você já sabe, ao diabo. Porque o que o diabo quer? Que a palavra de Deus seja pregada? Não, ele não quer que ela seja pregada. Ele não quer que ela seja verdadeiramente exposta, que o culto seja solene, que as pessoas sejam confrontadas nos seus pecados. Então, os discípulos iam aprender quem era a verdadeira oposição? O diabo. E o que o diabo estava fazendo com esse homem? Diz o verso 3 e 4 que ele vivia entre os sepulcros e nem mesmo as cordas e grilhões podiam prendê-lo. Ninguém podia subjugá-lo. Esse detalhe é importante: ninguém podia subjugá-lo. Esse homem, meus irmãos, diz o texto que ele vive entre os sepulcros. Isso mostra algumas coisas para nós. Em primeiro lugar, sepulcro é lugar de morte. Esse homem está possesso pelo diabo e ele gosta de estar num lugar de morte. Isso não é comum, né? Você gostar de velório, isso não é algo comum. Você gostar de ver gente morta na internet, isso não é algo comum. Isso é algo diabólico. O diabo é que tem predileção pela morte. Jesus disse que o diabo é assassino desde o princípio. Ou seja, o diabo ele tem prazer na morte. Ele usa a morte, como disse Hebreus, ele usa o poder da morte para levar as pessoas ao desespero,
aos pecados. Ele sabe que o plano de Deus para o homem não era morte, então ele quis matar o homem. Então esse homem que está totalmente dominado pelo diabo, ele tem prazer de estar entre os mortos. Em segundo lugar, o contato com os mortos faz com que uma pessoa se torne cerimonialmente impura, segundo as leis do Antigo Testamento, e portanto ela está distante de Deus. A lei cerimonial do Antigo Testamento apontava para uma realidade espiritual intrínseca ao ser humano. Nós não podemos nos achegar a Deus sem que Ele nos purifique. Então, esse homem estar vivendo entre os mortos mostra que a sua imundície espiritual apontava para a imundície verdadeira que ele tinha, que estava no coração dele. Ele estava preso pelos pecados, ele estava preso pela imundície dele. Além disso, veja que as pessoas o prendiam sem sucesso. Ele se libertava com uma imensa força. As cordas e grilhões, então cordas e até cadeias, correntes no original, diz que não conseguiam prender esse homem. Ele tinha uma imensa força. E veja que aqui, Satanás dá mais um dos seus golpes interessantes. Pela manhã, na nossa escola dominical, nós vimos que Satanás, ele gosta de se passar pelas coisas de Deus. Se você se lembrar bem, havia um personagem no Antigo Testamento que tinha uma enorme força e que libertava o povo de Deus, chamado Sansão. Agora, no Novo Testamento, Satanás dá uma grande força a um homem para fingir que ele está livre. Ou seja, o que o diabo está fazendo é o que ele sempre tem poder para fazer e vontade de fazer: tripudiar da obra de Deus, ou seja, pregar como se fosse um cordeiro, sendo na verdade um dragão. O diabo imita as coisas de Deus, irmãos, para prender as pessoas. Veja que ele fez isso com Faraó. Os mágicos de Faraó imitaram os milagres que Moisés e Arão faziam pelo poder de Deus, para que Faraó fosse preso. Os falsos mestres na época dos apóstolos, que eram chamados até de superapóstolos, pregavam mentira para aprisionar pessoas que achavam-se crentes. E hoje, nos nossos dias, nós temos muitas falsas igrejas que pregam um falso evangelho, e lá Satanás está pregando para aprisionar pessoas. Um evangelho que diz: você pode se salvar. Um evangelho que diz: você não pode sofrer. Um evangelho que diz, que fala que você tem que ser rico. Um evangelho que diz que pessoas que estão vivendo no pecado vão entrar no céu. Veja, Satanás sempre faz esse tipo de coisa, e Satanás está aqui no seu ardil, imitando a obra de Deus. Mas veja que ninguém podia prender esse homem, e esse ninguém podia prender esse homem é a chave para mostrar o quão poderoso é Jesus nesse texto. Nem mesmo os grilhões, nem mesmo as correntes podiam prender essa pessoa. Muito contrário dessas falsas possessões demoníacas aí, né, que a gente vê do povo até entrevistando Satanás. Infelizmente, essas igrejas, Satanás fala mais do que Jesus, né? Então, isso é algo terrível que tem acontecido nos nossos dias. Mas veja, ninguém podia prender esse homem. Esse detalhe aqui do texto, Marcos nos registra para mostrar o quê? Meu amigo, o ser humano, ele não tem poder ante a Satanás. O ser humano, sem ser um apóstolo que tinha os mesmos poderes de Jesus, recebeu os sinais de Jesus, nós não podemos lutar assim contra Satanás. Cara a cara, peito aberto. As nossas armas são outras, como Paulo disse: é o evangelho, é a oração, é a firmeza da salvação, mas não assim. E veja então que aqui nós aprendemos não só esta verdade, mas uma outra verdade, que a sociedade não pode fazer nada para o homem em relação ao seu verdadeiro problema. O que a sociedade daquele gadareno fez por ele? Nada, só expulsá-lo. E veja então que o verdadeiro problema do homem, meus irmãos, não pode ser curado pela sociedade. Hoje, nos nossos dias, nós dizemos: o que as pessoas querem? Educação, saúde, bons empregos, dinheiro. Mas isso não resolve o problema do homem. O problema do homem é o coração pecador. Você acha que estudo pode limpar pecado? Você acha que dinheiro pode evitar que uma pessoa seja adúltera?
Você acha que hospital pode levar uma pessoa a deixar a pornografia? Não, meus irmãos, o problema é na alma. E o problema da alma só pode ser resolvido por Jesus, pela sua palavra. Então, o que a sociedade pode fazer para o homem em relação ao seu verdadeiro problema? Nada. Absolutamente nada. E aí veja que a alma daquele indivíduo está extremamente angustiada. O verso 5 diz que ele andava sempre de noite e de dia entre os sepulcros e se feria. Ou seja, aquele homem tinha um problema seríssimo na sua alma. Além dos seus pecados, ele tinha a consequência do pecado na alma: não ter paz. O pecado leva as pessoas a não terem paz na alma. E veja então que esse homem aqui está carregado de pecados e, portanto, ele está sempre perturbado, agitado, e ele pouco dorme, de noite e de dia, gritando. É claro que ele está endemoniado, mas a falta de paz que ele tem na alma o leva a agir como um animal. Então o pecado, ele brutaliza as pessoas. O pecado, ele leva as pessoas a serem como animais. Curiosamente, a ciência diz hoje que nós somos animais. A Bíblia não diz que nós somos animais. A Bíblia diz que eu e você somos imagem e semelhança de Deus. Se você quer ser um animal e vir do macaco, fica à vontade. Eu vim da imagem e semelhança de Deus. Eu tenho a imagem real de Deus na minha vida. Então veja, o que o pecado faz? O que a pregação de Satanás faz? Nos torna animais. Nos torna pessoas sem tino, sem sabedoria, sem consciência, sem paz, a agir de maneira errante, grotesca e ignorante como os animais. Então, esse homem, ele está brutalizado pelo pecado. Por isso, ele está ali no meio dos cemitérios, noite e dia, e veja, parece até cena de filme de terror, né? Parece até um bom filme de terror. Porque o diabo está ali tentando destruir essa pessoa, mutilando essa pessoa na sua alma, na sua saúde, no seu corpo, levando até mesmo a odiá-lo de tal maneira que ele se feria. Mas, meus irmãos, no meio desse cenário horroroso, a gente aprende aqui uma lição importante. Em primeiro lugar, nós aprendemos, e aí é triste, que todo ser humano sem Jesus é tal como esse gadareno. A descrição desse homem é, na verdade, a descrição da humanidade presa pelo diabo. Ainda que as pessoas hoje não estejam possuídas por ele, a humanidade sem Cristo serve ao diabo. Quem está dizendo isso não sou eu, é Paulo. Ele diz assim: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo diz assim: todo ser humano, nascendo na igreja ou fora da igreja, ele nasce morto espiritualmente, inimigo de Deus, distante de Deus e serventuário do diabo. E como que ele serve o diabo? Através dos seus pecados. Então, meus irmãos, a dura realidade é que hoje todas as pessoas que nascem são sepulcros vivos, e todos nós moramos no cemitério. O diabo, veja só, prendia esse homem fora da cidade. O diabo prende hoje as pessoas fora da igreja para elas não serem salvas. O diabo libertava esse homem das cadeias, e hoje o diabo liberta os homens das leis de Deus, achando que as leis de Deus são a cadeia dos nossos dias. O diabo tirava a paz desse homem. O diabo tira a paz dos homens, que os leva a uma vida desesperada. Ou eles vivem querendo morrer, ou eles vivem querendo viver para morrer. Ou seja, vamos viver da maneira máxima possível, porque nós vamos morrer. O diabo fazia esse homem se ferir. O diabo faz hoje muitas pessoas se ferirem por vícios, por pecados, por até automutilação, como muitos jovens dos nossos dias têm feito. E aí os médicos dizem: isso é problema psiquiátrico. Não, isso não é problema psiquiátrico, isso é problema de pecado.
Isso é problema que o diabo domina a vida dessa pessoa. Veja então que a humanidade sem Cristo, ela está presa nas mãos do diabo, presa nos seus pecados. E veja que contraste: havia tempestade no mar, agora tem tempestade na terra. Antes o que urrava eram as ondas, agora quem urra é um homem agitado pelos pecados, que clama, que grita. Agora imagine uma coisa, né? Imagina os apóstolos. Os apóstolos já tinham feito assim, ufa, saímos do mar. E quando eles caem na terra, o que vem de contra eles? Não é a tempestade, é o diabo. Que coisa, né? Mas, mesmo diante de tudo isso, nós vemos o poder de Deus. Como assim, pastor, o poder de Deus? Esse homem era um eleito de Deus. E Deus preservou a vida dele, por mais que o diabo quisesse matá-lo, para que ele fosse salvo justamente agora. Que belo é isso, né? E veja então o que Jesus vai fazer, versos 6 a 10. Jesus é o Filho de Deus. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou. Marcos, depois de nos dar a descrição desse endemoniado, que aponta para a humanidade pecadora, ele volta a descrever o desenrolar dos fatos. E ele diz que o endemoniado saiu correndo até Jesus. Imagine a cena, né? Um homem lá no meio do cemitério, nu, como diz lá o texto de Lucas, né? Ele estava pelado, gritando e correndo atrás deles. Lucas e Mateus dizem que as pessoas tinham medo de passar ali por causa desse homem. E agora esse homem está vindo correndo para cima de Jesus, para cima dos apóstolos, urrando, gritando como um animal, mas a cena descreve Jesus extremamente calmo. Assim como ele esteve calmo lá na tempestade no mar, Jesus está calmo aqui. Ele não está com medo daqueles demônios. E veja que então, diante desse cenário, algo inusitado acontece. Diz o texto que aquele homem se prostrou e adorou a Jesus. Lembre-se, ele está endemoniado. Então quem adora Jesus aqui são os demônios. E por que eles adoram a Jesus? Porque eles sabem quem Jesus é. Jesus merece adoração. Meus irmãos, Jesus é o único que merece adoração. Não há outro, nem no céu, nem na terra, nem em lugar nenhum, que merece adoração, porque somente Deus assim merece adoração. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 19, certa vez o anjo que estava dando a revelação a João, chegou diante de João e João prostrou para se adorar, para adorar aquele anjo. E aí o anjo levantou correndo João e falou assim: para, adora só a Deus, eu sou um conservo seu. Veja então que os demônios estão melhor do que muitas pessoas dos nossos dias, que adoram santos, adoram anjos, que adoram os seus bens, os seus ídolos do coração. Esses demônios aqui, mesmo sendo rebeldes, eles sabem da grandeza de Jesus, e eles sabem que eles dependem de Jesus para existir. Jesus, meus irmãos, na Bíblia é o Criador do céu e da terra, e portanto a atitude adequada diante de Jesus é adorar, é se prostrar. Por isso é o que os demônios fazem, eles adoram a Jesus. E veja o grande contraste: na cena anterior, os discípulos estavam lá admirados no barco, perguntando: quem que é esse? E eles não se prostraram, colocaram a cara dentro do barco, lá no chão do barco, no assoalho do barco, e começaram a adorar. Quem faz isso são os demônios, com uma adoração respeitosa. E veja que infelizmente o diabo tem sido muitas vezes mais respeitoso diante de Deus do que os homens. O diabo, nas cenas celestes que nós lemos na nossa liturgia, em 1 Reis 22 e também em Jó capítulo 1, estava ali submisso a Deus, respeitando a Deus. Hoje muitos falsos crentes dos nossos dias não possuem esse respeito a Deus. Você vai no culto de algumas igrejas, é uma gritaria como se Deus fosse surdo, é uma baderna como se Deus fosse um Deus de confusão, como se não houvesse ordem e decência no reino de Deus. Você vê pessoas, todo mundo orando, uma junto da outra, sendo que Paulo em 1 Coríntios 14 fala que quando um ora, todo mundo cala a boca. Olha que coisa louca que é o desatino das igrejas dos nossos dias. As pessoas julgaram a Bíblia fora e agora estão pior do que os demônios,
porque não há nenhuma reverência no culto, na vida. Tem gente que chama Deus de você. Que falta de reverência é essa? Deus não é o seu amiguinho de escola para você tratá-lo assim. Jesus não é o amigão do peito que você pode fazer o que você bem entender com ele. Ele é Deus. A atitude adequada é adorar, é prostrar. Ah, meus irmãos, que falta de reverência estamos tendo nos nossos dias. E veja que vai piorar. Quando a gente começar a ver as atitudes do diabo aqui, vai piorar. Até a oração hoje não tem respeito. Veja o verso 7, que ele diz, exclamando em grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Ou seja, o diabo, ele começou a perceber a diferença dele para Jesus. É o que deveríamos fazer, perceber o quão infinitamente Jesus é distante, maior do que nós, mas nós não fazemos isso. Mas foi a primeira coisa que o diabo fez. Ele diz: o que temos nós contigo? E veja que ele fala no plural, porque a gente vai ver que são muitos demônios que estão nesse homem. E ele aqui está no plural, mostrando o quê? Olha, Jesus, nós não somos iguais, nós somos bem diferentes, e de fato são bem diferentes, porque Jesus veio para destruir essas obras do diabo. 1 João 3,8 diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Uma coisa muito interessante então, é o diabo notar isso. Jesus estava ali destruindo o seu reino, e a primeira coisa que ele nota então, é que a partir dessa realidade, eles nada têm em comum, nada poderia ser mais diferente do que o diabo e Jesus. O diabo, como diz a Bíblia, é homicida desde o princípio. Jesus é o doador da vida. O diabo é uma criatura caída. O Senhor Jesus é o Senhor dos céus e da terra. Satanás foi expulso do céu pelo seu orgulho e desobediência. Ele foi atirado à terra para fazer mal ao homem pecador. Jesus desce do céu por humildade, por obediência. Jesus desce do céu para salvar a sua noiva, os seus eleitos, aqueles que ele amou na eternidade. O diabo vem com fúria, Jesus vem com misericórdia e graça para o povo de Deus. Nada poderia ser mais diferente. Então, como que os judeus podiam dizer: ele está expulsando o demônio pelos demônios, se o próprio demônio olha e fala: nós não somos iguais? No entanto, a fala do demônio responde à pergunta do começo do sermão: quem é este que até o mar e o vento obedecem? O demônio diz aí: tu és o quê? O Filho do Deus Altíssimo. Ou seja, o diabo nota que Jesus não era um ser humano qualquer, ele é o próprio Deus encarnado, ele é o Emanuel, ele é o Senhor dos céus, da terra, ele é o Criador, o sustentador, ele é quem todos nós derivamos na nossa existência e vida. Jesus é o verdadeiro Deus e homem. Ou seja, a fala do demônio contrasta com a incredulidade dos discípulos que perguntavam: quem é Jesus? E aí o espírito imundo, pecador, atolado nos pecados, reconheceu: Jesus é o Filho de Deus, cheio de bondade, que não possui mal moral, sua natureza é perfeita, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus, que não é tentado pelo mal. E é interessante notar que os demônios sabiam e confessavam isso e tinham consciência disso. Mas aqui tem algo terrível. Por quê? Os demônios possuem aquilo que a teologia reformada chama de fé intelectual. O que é a fé intelectual? São as pessoas que entendem as verdades do Evangelho e dizem crer nas verdades do Evangelho. O irmão de Jesus, Tiago, diz lá na carta dele: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Só que há uma coisa que os demônios não fazem: a vida deles não muda. Os demônios creem que Jesus é Deus, mas isso não muda a vida deles para a salvação. Isso não basta. Ou seja, ter uma confissão verdadeira de que Jesus é Deus e de que Jesus é o Salvador não basta. Você tem que confiar nessa verdade e ter a vida mudada por essa verdade, porque senão sua fé não passa de nuvem.
não passa de um sopro, não passa de nada. Entender o Evangelho não significa crer no Evangelho. E veja então, mais uma vez, o contraste que Marcos faz. Os discípulos mal conseguiam tatear direito quem é Jesus, mas criam nele para a salvação. E os demônios, que sabiam perfeitamente quem era Jesus, não tinham salvação. Que coisa, não? E aí veja que o diabo, diante dessa situação, ele faz algo inusitado. Ele diz: conjuro-te perante Deus, ou seja, ele jurou por Deus que Jesus não os atormentasse. O que eles queriam dizer com isso? O diabo sabe que o momento de juízo final não havia chegado, e não chegou ainda. Então o que ele está dizendo para Jesus é: Jesus, eu juro por Deus, não chegou a hora ainda do Senhor acabar conosco e nos julgar. Jesus vai fazer isso de fato na sua volta gloriosa. Então o diabo se vale disso para jurar diante de Deus, pedindo a Jesus: não nos julga agora, não é o momento. E por que o diabo disse isso? O verso 8 diz: Jesus mandou ele sair, ele disse: espírito imundo, sai desse homem. Meus irmãos, porque Jesus é o Filho de Deus, ele tem autoridade sobre os espíritos imundos. Jesus manda nos demônios, que são apenas criaturas caídas diante dele, que é o rei. É interessante que hoje alguns evangélicos acham que Jesus e o diabo estão lutando em pé de igualdade. Eu não sei que tipo de Bíblia essas pessoas estão lendo, porque na minha Bíblia, o diabo não tem poder nenhum contra Jesus. Jesus, como Deus, ele tem poder de limitar as ações do maligno, ele manda no maligno, e a Bíblia descreve Satanás como alguém que está sempre em submissão a Deus. Em Jó capítulo 1, versos 7 e 8 que nós lemos, diz: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, ou seja, os anjos, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: olha, Satanás ficou calado no céu, ele não tem direito de falar no céu, a não ser que Deus permita. E Deus perguntou: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, ele está prestando contas a Deus. O poder dele é limitado diante do poder de Deus, do poder de Jesus. Como diria o Lutero e os reformados, até o diabo é o diabo de Deus. O diabo é um cão na coleira de Deus. A verdade bíblica é que o diabo é um agente de Deus, e não alguém que é autônomo e pode fazer o que quiser. Por isso que Deus, quando permitiu que Satanás tocasse em Jó, na verdade ele não só permitiu, ele ordenou que Satanás tocasse em Jó. Diz lá: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estende a mão. E Satanás saiu da presença de Deus, ou seja, Deus mandou ele tocar em Jó. Veja que o nosso texto e os demais textos das Escrituras nos mostram que o diabo não age como ele quer. Ele não age sem alguém lhe ser superior, ele é submisso a Deus, e Deus usa o plano maquiavélico do diabo para levar os seus eleitos à salvação, para levar a salvação ao homem pecador como nós. O diabo fez de tudo para levar Jesus à cruz, e o que Jesus fez na cruz? O salvou, porque ele é submisso a Deus. Então veja que o nosso texto mostra que Jesus é Deus, porque ele tem poder sobre o diabo. Curiosamente, muitas pessoas hoje querem ser Deus, né? Ter poder sobre o diabo. Tirando os apóstolos, a Bíblia não mostra mais ninguém com poder sobre o diabo. E por que os apóstolos tinham poder sobre o diabo? Para mostrar que Jesus continuava operando na vida dos apóstolos, e para levar a igreja a ser edificada nos seus primeiros anos. Tirando isso, ninguém mais tem o direito de mandar no diabo. Hoje nós temos que orar a Deus, temos que resisti-lo pela santificação, temos que nos revestir das armaduras de Deus, mas não temos esse poder. E veja que tamanho de poder é de Jesus. O verso 9 diz: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome. Por que Jesus pergunta o nome do diabo? Meus irmãos, só tem um caso na Bíblia
de expulsão demoníaca, e só temos expulsão demoníaca no Novo Testamento, em que Jesus ou os apóstolos tomam essa atitude. É esse caso. Então veja, esse texto é um texto fora da curva, ele é uma excepcionalidade. Algumas pessoas vão dizer que Jesus perguntou o nome do diabo, porque os exorcistas judeus acreditavam que você tirar o nome do diabo lhe dava poder sobre ele. Você vê isso hoje em filme de terror, né? Por isso que você vê lá no filme de terror um padre, né, com água benta na mão, julgando o diabo e perguntando: qual que é o seu nome? Isso é bobagem, isso é uma tremenda de uma besteira. Jesus só fez isso nesse caso. E a pergunta é: por que Jesus fez isso? Em primeiro lugar, Jesus perguntou o nome do demônio para que os seus discípulos pudessem saber, por meio da resposta que ele daria, quem ele estava enfrentando, ou seja, uma legião de demônios, um exército de demônios. Eles precisavam aprender que os demônios viviam assim, se opondo ao reino de Deus, e faziam de tudo para se opor ao reino de Deus. Então isso é, em primeiro lugar, uma lição para os discípulos. E, em segundo lugar, isso é algo que Jesus está fazendo para aquele endemoniado. Ele quer que aquele endemoniado perceba a extrema ligação que ele tinha, ou a extrema identificação que ele tinha com os demônios, e o quanto ele estava sendo dominado pelos demônios. Então é por isso que Jesus pergunta o nome do diabo aqui, e é só aqui que ele faz isso. E veja que a resposta é algo surpreendente. O diabo disse que era uma legião. A legião romana era composta de 6.000 soldados. Isso não quer dizer que tinha 6.000 demônios dentro desse homem. A ideia de legião aqui é porque a legião é um exército de invasão, crueldade e destruição. Tudo aquilo que o homem sofre nas mãos do diabo: invasão, crueldade, destruição. Ou seja, havia um poder descomunal ali dentro daquele homem, transformando a vida dele num inferno. Mas, mesmo todo aquele poder de assalto do diabo, não era páreo para Jesus. Isso está aqui nos mostrando o quê? O tamanho poder de Jesus. Ele não estava enfrentando só um demônio, ele estava enfrentando milhares de demônios. E mesmo assim, ele tinha poder sobre eles. E veja que isso é tão verdade, que o verso 10 e 11 diz que ele rogou encarecidamente. Marcos usa duas palavras aqui, que na Bíblia são usadas para a oração dos crentes, mostrando com isso que o diabo está diante de Jesus como um gatinho assustado. Ele sabe tão perfeitamente quem é Jesus, que ele está rogando encarecidamente, ou seja, ele está submisso a Jesus, com medo do poder de Jesus, da palavra de Jesus. Ou seja, ele entendeu: quem que manda aqui? Não somos nós, o diabo, é Jesus. Antes o diabo se julgava o maioral naquela terra, era a região dele, mas agora, diante do poder de Jesus, o poder de Deus, ele se vê completamente desfalecido, sem poder, sem capacidade. E aí veja uma coisa, né? Que contraste com os evangélicos modernos, né? Os demônios pedem encarecidamente para Jesus. Os evangélicos dos nossos dias falam o seguinte: ore a Jesus determinando. Já viu isso? Determina Jesus te dar alguma coisa, põe Jesus na parede. Meu amigo, essas pessoas são completamente ignorantes de pai, de mãe, de tudo. Quem é o homem para dizer para Jesus: eu mando, me dá? Se um filho não pode fazer isso com o pai, e se fizer tem que tomar umas boas palmadas, quanto mais alguém fazer isso com Jesus, o Rei do Universo. Que loucura! As pessoas não têm a mínima ideia de quem é Jesus. Elas não conhecem nada sobre Jesus. Se elas conhecessem, lendo textos como esse, elas entenderiam. Nós não podemos tratar Jesus assim. O diabo está aqui, ó, manso, encarecidamente, como se dizer: por favor, eu te imploro, não faz isso comigo não. E aí ele pede para ficar naquele lugar. Por que o diabo pede para ficar ali? Não sei. A Bíblia não fala. E se a Bíblia não fala, eu tenho que ser honesto e não falar. Por que eles queriam ficar ali?
vai ficar para sempre sem resposta. Talvez porque era um lugar de morte, destruição, esqueletos, um lugar propício aos diabos, aos demônios, talvez, mas a Bíblia não fala. Certo é que eles queriam ficar ali. E aí veja então que o verso 11 a 13 vai mostrar o poder da palavra de Jesus, e eu prometo ser breve nesses 3 versos aqui. Veja que o verso 11 descreve que tinha uma manada de porcos. Como eu disse, a manada de porcos aqui dá a descrição do que era aquele lugar, um lugar impuro, ou seja, os porcos são impuros cerimonialmente, então aquele lugar era um lugar impuro, era um lugar impuro, de homens impuras, de uma região impura, de uma religião impura. Então todo o cenário aponta para pessoas que estavam completamente afastadas de Deus, impróprias para o culto, uma comunidade que estava entregue ao seu próprio pecado e a Satanás. Pessoas que estavam achafurdando-se na lama do pecado, como os porcos se achafurdam na lama. Diante dessa realidade, os demônios então olham para aqueles porcos impuros, para aquela região impura, para aqueles homens impuros, e eles pedem a Jesus: mande-nos para os porcos para que entremos neles. Os espíritos imundos, diz o verso 12, veja, Marcos mais uma vez coloca a palavra rogaram, ou seja, toda a ideia para mostrar que quem é soberano sobre a situação? Jesus. Essa palavra também é comum para a oração, para a súplica. Eles estão rogando a Cristo, mas, espere lá, Satanás não ora. Na verdade, nem ímpios oram. É muito comum nós encontrarmos pessoas nos nossos dias que não creem em Jesus como Salvador, o único e suficiente Salvador das suas vidas, falando assim: eu sou um homem e uma mulher de oração. Mentira, mentira. Sabe por quê? A verdadeira oração, ela depende de uma pessoa em nós. Essa pessoa chama-se Espírito Santo de Deus. Quando nós lemos sobre a oração, no capítulo 8 de Romanos, Paulo diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, uma pessoa só ora se ela tem o Espírito Santo, uma pessoa só ora se ela tem coração limpo e, portanto, boca limpa para orar. Uma pessoa só pode orar se for por meio de Jesus. Se uma pessoa não tem Jesus como suficiente Salvador, ela pode falar, e que, como Jesus disse, é vã repetição. Ela está perdendo o tempo dela. Deus está rindo para ela lá no céu, está zombando dela. Por quê? Porque ela não pode orar, assim como os demônios não podem orar, porque não tem uma natureza santa. Pessoas que não têm uma nova natureza por meio de Jesus também não podem orar, e Deus não as escuta. Por mais que elas falem, por mais que elas batam, elas nunca vão orar, como o diabo está aqui. Meus irmãos, que realidade terrível, que muitos hoje que professam ser crentes, estão julgando suas palavras ao léu. E veja que o diabo aqui, mais uma vez, dá de 10 em algumas pessoas dos nossos dias, dizendo que manda-nos Jesus para os porcos. Ou seja, eles entenderam quem que manda na vida, quem que manda nas coisas, quem que manda na situação? Jesus. Não são os seres humanos, não é a natureza, não são os demônios. Manda-nos, ou seja, eles estão pedindo uma ordem de Jesus. Veja que eles então são completamente dependentes da ordem de Jesus. Quisera eu, se nós crentes tivéssemos uma atitude assim, completamente dependentes de Jesus, completamente esperando a ordem de Jesus para a nossa vida por meio da Bíblia. Quantas decisões a gente toma sem consultar as Escrituras, sem colocar os nossos olhos nas sagradas letras e pedir a ordem de Deus para as nossas vidas? Olha, terrível coisa é a religião dos nossos dias, terrível coisa, até o diabo está batendo na gente. E veja então que o diabo pede para ficar naquele país. Por quê?
para entrar nos porcos e matar aqueles porcos. Por quê? É bem provável que Satanás queria matar aqueles porcos, porque ele sabia que os gadarenos eram pessoas que davam muito valor aos bens materiais. Porque logo em seguida, no sermão da semana que vem, nós vamos ver que diante da morte dos porcos, aquelas pessoas falam assim: Jesus, vai embora daqui. Ou seja, eles amavam tanto os bens materiais, tanto os porquinhos deles, que eles preferiram os porquinhos a Jesus. Interessante, né? Quantos crentes hoje deixam de vir na igreja no domingo para ir para a roça cuidar de porco, e Jesus está aqui esperando para ser cultuado? Está amando mais o porco do que Jesus. Está igual o diabo, está igual aquelas pessoas, igualzinho, pior, né? Porque se julga crente, se julga salvo. Os demônios querem impedir a salvação daquelas pessoas, sabendo, elas amam as coisas materiais, elas amam as coisas desse mundo. Mas veja que Jesus tem uma atitude diante disso, verso 13, Jesus o permitiu, Jesus o permitiu, e essa é a parte central da coisa. Jesus permitir aponta o quê? Soberania de Jesus. A palavra de Jesus é quem está mandando nos demônios e naquele homem. A palavra de Jesus acalmou o mar. A palavra de Jesus parou o vento. A palavra de Jesus salvou os apóstolos. A palavra de Jesus manda nos demônios. Eles têm que se submeter à palavra de Jesus, ao mando de Jesus, à ordem de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o Filho de Deus. Jesus tem poder sobre a natureza. Jesus tem poder sobre as suas criaturas conscientes. Jesus é o Todo-Poderoso desse texto. Quem é Jesus? Jesus é Deus. A palavra de Jesus é a palavra de Deus. A palavra de Jesus tem poder sobre os demônios. A palavra de Jesus tem poder sobre a criação. A palavra de Jesus salva um pecador perdido pelos diabos. E aí Jesus atende os pedidos. Numa intensidade de pedido, ele atende. E isso é intrigante, não é? Por quê? Nós vamos ver semana que vem que Jesus atende ao pedido do diabo, Jesus atende o pedido daquele povo que era ímpio, e o único que Jesus não atende o pedido é de um crente. E nós vamos aprender muito sobre isso, que às vezes Jesus não vai atender as nossas orações, e vai atender pedidos de outros aqui, como esses. Por que Jesus atende aos demônios? 5 motivos pelo menos. Em primeiro lugar, ele queria mostrar o potencial destruidor que estava dentro daquele homem. Aquele homem não estava fingindo, nem encenando uma doença mental. Aquilo não é uma esquizofrenia, como alguns comentaristas da Bíblia hoje, que não creem na Bíblia, olham e falam: aquele homem era um esquizofrênico. Não, ele não era um esquizofrênico. Os demônios não são seres mitológicos. Aquele homem estava realmente possesso pelo diabo. O diabo que foi capaz de matar assim 2.000 porcos. Então Jesus queria mostrar a intensidade do poder do diabo sobre aquele homem. Segundo lugar, para revelar àquele homem que o poder que tanto o oprimia havia sido vencido por ele com uma simples palavra. Ou seja, com a ação simples de Jesus, ele fez o quê? Libertou aquele homem de maneira real, concreta e perceptível. Nós vamos ver esse homem vestido e em paz. Porque a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é isso que Jesus está mostrando. Em terceiro lugar, para mostrar à população de Gadara que Satanás acha que um porco e um ser humano têm o mesmo valor. De fato, Satanás tem tornado muitos homens em porcos. De fato, Satanás tem levado muitas pessoas a amarem mais os seus animaizinhos do que as pessoas. Você já viu na internet aí essas madame ricona que faz, né, aniversário para cachorrinho, né, põe roupinha em cachorrinho, dá banho em cachorrinho com os perfumes mais caros do mundo, mas vê um mendigo passando fome e não faz nada? Ou seja, as pessoas hoje estão amando mais os animais do que os seres humanos. E os gadarenos eram assim. Em quarto lugar, Jesus, a partir disso, vai mostrar que a escala de valor deles estava errada.
porque eles vão expulsar Jesus por causa do amor aos porcos. Ou seja, eles amavam mais os porcos do que a Deus e o próximo. Então quem era o Deus dessas pessoas? O dinheiro, os bens materiais. E por fim, Jesus, no quinto motivo, permite que os demônios tomem os porcos e matem os porcos para mostrar que todos eles estavam debaixo da autoridade de Jesus. E que Jesus, naquele momento, já os julgava, mas que Jesus ia julgá-los de maneira plena na sua volta. Ou seja, ninguém, nem mesmo os poderosos demônios, vão poder fugir ao supremo poder de Jesus na volta dele, quando ele for julgar céus e terra, mortos e vivos, homens e demônios. Jesus tem poder para julgar. Então, como viver esse texto? Já que nós não vamos poder fazer a mesma coisa que Jesus fez. E não se iluda quanto a isso. Em primeiro lugar, quem é o ser humano? Quando você pega uma criança no colo, recém-nascida, você não tem a mínima ideia de quem você está segurando. A Bíblia diz que a humanidade sem Jesus é pecadora, ímpia e morta espiritualmente, mas diabolicamente viva. A Bíblia não ensina que os seres humanos são bons e a sociedade corrompe. Não, a Bíblia ensina que nós somos maus e a sociedade é má porque nós somos maus. E a Bíblia ensina que as pessoas sem Cristo estão presas pelo diabo, pelos pecados que cometem. E é interessante que as pessoas, elas querem ser livres no nosso dia, né? Elas querem viver a vida, né? Como diz aquele antigo filme, né? Curtindo a vida doidado. Já viu esse filme? Ferris Bueller, Curtindo a Vida Doidado. As pessoas querem ser assim, só que elas não percebem que quanto mais elas se apegam ao pecado, mais elas se afundam ao pecado. O pecado é uma rede de pesca. Já viu um peixe numa rede de pesca? Quanto mais ele se debate, mais ele se prende. Ou seja, as pessoas, quanto mais elas querem se ver livres de Deus, livres da palavra de Deus, da maneira bíblica de se crer e arrepender e de viver para Deus, mais elas se tornam escravas desse mundo, do diabo, do pecado, e o fim delas é morte eterna. Essa é a triste realidade. A segunda triste realidade é talvez você esteja pensando: ó pastor, mas eu sou salvo, eu sou um eleito de Deus. O eleito de Deus aqui também estava preso pelo diabo. Ou seja, quando Paulo escreveu Efésios, que eu li durante a pregação, ele diz: nos quais todos nós andávamos outrora. Ou seja, até os eleitos de Deus nascem presos pelo diabo, até que Cristo os liberte. Os eleitos nascem debaixo da mesma prisão, eles nascem mortos em delitos e pecados. Afinal, Davi disse, né? Em pecado me concebeu a minha mãe. Mas pelo menos os eleitos contam com a proteção de Deus, porque o diabo não pode ceifá-los. O Senhor vai mantê-los, mesmo debaixo do domínio do diabo, até a sua salvação. Deus não vai perder nenhum dos seus eleitos. Se Deus tem um eleito, por mais diabolicamente preso que ele esteja, aquilo não é páreo para o cuidado de Deus e para a salvação que Deus tem para aquela pessoa. Então, diante disso, a gente não deve desistir da salvação de nenhuma pessoa, a não ser daquelas que cometeram o pecado para a morte, como a gente já aprendeu. Terceira aplicação: diante desse cenário terrível, o que a gente precisa? O nosso mundo vai dizer: você precisa da ciência, você precisa ouvir que o mundo veio de uma explosão, isso vai te tornar livre. Esse negócio aí que Deus criou o mundo, isso é besteira. O mundo vai dizer: você precisa de amigos, os amigos vão te ajudar. O mundo vai dizer: a família é a mais importante coisa, ela pode te libertar disso. Outros vão dizer: a diversão tem poder para nos libertar dessas coisas. E a Bíblia diz: não,
Nada pode nos libertar do poder do pecado e do diabo, a não ser Jesus Cristo. O Filho de Deus é o único que tem poder sobre o diabo, sobre a natureza, sobre nossas vidas pervertidas, pecaminosas, de maneira que Ele nos liberte. E veja que Jesus precisa de uma única ordem para nos libertar. Jesus tem todo o poder para nos libertar. E nem mesmo os demônios, nem mesmo a família, nem mesmo a sociedade, nem mesmo o mundo de pecados pode impedir a salvação que Jesus tem para os seus eleitos. Quarto lugar, Jesus nos liberta como? Pela palavra. Ele libertou esse homem pela palavra do seu poder. Como Jesus liberta pessoas hoje da sua prisão do pecado? Pela palavra. A Bíblia diz em Romanos 10:17, você pode conferir: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Então a Bíblia literalmente diz: como é que a gente é salvo? Pela pregação da palavra, não é de outro jeito. Então é a palavra de Deus que nos salva, que nos liberta. Então você pode cantar 1 milhão de anos para uma pessoa que ela vai para o inferno. Você pode dar muitos livrinhos para uma pessoa, se você não pregar a palavra, ela vai para o inferno. O que salva é a palavra exposta, pregada, explicada, com o poder do Espírito Santo. É isso que liberta pessoas, e é isso que as igrejas dos nossos dias têm que investir. As igrejas dos nossos dias cantam durante 1h30, e prega 10 minutos, e está mandando um monte de gente para o inferno. Percebe o problema que nós estamos vivendo? A semente, como a gente viu no capítulo 4, é que é poderosa para vencer corações duros, para vencer uma legião de demônios, para vencer a nossa natureza. É a palavra de Deus que a gente precisa. Então o que você mais precisa na sua vida? Não é ganhar dinheiro, não é ter um marido melhor, não é ter um emprego melhor, não é ter uma casa melhor. O que você mais precisa na sua vida é a palavra de Deus. É isso que te liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade. É conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Percebeu? Quinta aplicação: devemos então adorar Jesus com consciência de quem Ele é. É triste ver a cena de que o diabo sabia quem era Jesus e adorou, e ver que os discípulos não fizeram isso. E é triste ver nos nossos dias que há muitas igrejas e, entre aspas, crentes, que querem adorar a Deus de qualquer jeito. Há um tempo atrás, eu vi um vídeo de uma igreja na África, que durante o momento de entrega de dízimos e ofertas, as pessoas saíam dando cambalhota até o gasofilácio para entregar o dízimo e oferta diante de Deus. Meus irmãos, o culto não é para você, o culto é para Deus. Tem que ser do jeito de Deus, do jeito que está na palavra de Deus. E Deus requer solenidade no culto. Você está diante de Deus, meu amigo. Você não faria isso diante de um juiz, faria? Alguém aqui ia diante de um juiz dando cambalhota? Você ia tomar um pescotapa, ia ser preso. Agora você acha que diante de Deus, o rei, você pode sair gritando, dando cambalhota, pulando no chão, rindo igual hiena durante o culto? Isso é desrespeito, isso é falta de solenidade a Deus, isso é loucura, isso é coisa do diabo nas igrejas. A reforma nos tirou disso, desse desrespeito. Você sabia que quando Lutero foi adorar em Roma, ainda um monge agostiniano, o que o revoltou foi que um bispo estava falando a missa em latim, falando impropérios contra Deus, estava xingando a Deus. E ele falou: isso não está certo. Hoje nós estamos xingando a Deus com um falso culto. Deus quer ser adorado de maneira solene, respeitosa. Você já viu a descrição do céu na Bíblia? Você já viu gente dando cambalhota no céu na Bíblia? Você já viu gente batendo palma no céu na Bíblia? Gritando lá no céu?
Só você ler o livro de Apocalipse. Ou seja, o culto é lugar de santidade, de respeito. E aí, a partir disso, em sexto lugar, a gente deve também orar respeitosamente. Meus irmãos, não chamem Deus de você na oração. Você é um pronome de tratamento para mim e para você, que somos iguais. E até na igreja você não tem que me chamar de você, você tem que me chamar de senhor, porque eu sou líder sobre vocês. Se vocês não conseguem respeitar os seres humanos, muito menos a Deus, né? Ou seja, as pessoas hoje são irreverentes nas suas orações. Elas querem mandar em Deus nas suas orações. Isso é uma verdadeira irreverência e loucura. Meu querido irmão, oração é entrar diante do trono da graça, de um Deus que é 3 vezes santo. Nós precisamos de entrar nesse trono de graça com reverência, santo respeito, santo temor. Nunca ore a Deus falando: Deus, eu mereço isso, o Senhor tem que me dar isso, eu te coloco dentro da parede, eu determino, o Senhor tem que fazer isso. Não faça isso. Deus não aceita esse tipo de coisa. Se eu, como pai, não aceito isso da minha filha, você não acha que Deus vai aceitar isso de você? Quem é você perto de Deus? Então seja reverente, tenha postura de oração, ore de maneira santificada, piedosa. Pastor, eu não sei orar. Sabe por que você não sabe orar? Você não lê Bíblia. Porque quem lê Bíblia sabe orar. A Bíblia tem um livro inteiro de oração cantada, que são os salmos. Os salmos são orações cantadas. A pessoa fala assim: eu não sei orar, não está lendo Bíblia. Veja que a gente precisa rapidamente mudar as nossas práticas. Estamos piores do que o diabo às vezes. E a última aplicação, veja que os eleitos recebem um grande amor de Jesus. Jesus enfrentou a tempestade, a falta de sono, a incredulidade dos apóstolos para salvar uma pessoa, mostrando que os eleitos de Jesus são muito amados por Ele, são preciosos. Nós valemos muito mais do que os porcos, meus irmãos. Ainda que você e eu temos que cuidar dos nossos animaizinhos, saiba, o seu irmão em Cristo vale muito mais do que os seus animaizinhos. O seu irmão em Cristo é precioso para Jesus. Jesus deu a vida dele por o seu irmão em Cristo. Então ame o seu irmão, trate bem o seu irmão, cuide do seu irmão, porque Jesus faz isso por ele. E não seja como as pessoas desse mundo que cuidam melhor dos animaizinhos, como se eles fossem deuses. A Índia, já viu a Índia? Tem um monte de gente passando fome, não tem? Mas tem milhares de vacas lá, não tem? Mas eles não comem as vaquinhas para matar a fome deles. Por quê? Porque a vaca é Deus. Olha que loucura! Isso é gente dominada pelo demônio, que ama mais os animais do que os seres humanos. Jesus ama os seus eleitos, são preciosos para Ele. Diante disso, nunca duvide do amor de Jesus por você. Nunca duvide do cuidado de Jesus por você. Olhe o que Jesus fez para a sua salvação. Olhe para a cruz e você vai ter um pouquinho de ideia do que Jesus fez para a sua salvação. Olhe para esse homem gadareno. O que Jesus fez para salvar esse homem? Jesus ama os seus eleitos. Jesus ama os seus eleitos. E Ele cuida deles. Que consolo e conforto. Graças a Deus. Então todas as coisas estão debaixo do poder de Jesus e cooperam para o nosso bem. É isso que a Bíblia diz. Até o diabo. O diabo é o diabo de Deus. E quando ele nos fustigar, ele vai fazer isso amando de Deus, mas para o nosso bem. Foi assim que Jó aprendeu quem era Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé e orar. Senhor Deus, Pai maravilhoso e bendito,
É com santo temor que nos prostramos ante ao escabelo dos teus pés. Sabemos que somos pecadores e merecedores da tua graça e de agora adentrar no trono da tua graça. Mas nós o fazemos com intrepidez por meio de Jesus, o novo e vivo caminho. Esse bendito Jesus, teu Filho, a segunda pessoa da Trindade, Deus como tu és, luz de luz, glorioso, maravilhoso como tu és, ó Pai. É por esse Jesus que fomos salvos, que morreu por nós, que nos deu pelo seu Santo Espírito um novo coração, para entendermos a palavra da verdade, nele crermos e confessarmos e deixarmos os nossos pecados. Ah Deus, louvado seja o teu Filho. O teu Filho é melhor do que a vida. O teu Filho é a pessoa mais preciosa de todas. O teu Filho, ó Deus, é o nosso deleite, o nosso gozo. Ele é o amado das nossas almas. Ele é aquele que é o único entre milhares de milhares. Ele, ó Deus, é quem o príncipe compôs com a sua habilidosa pena, dizendo que ele é o mais belo dos filhos dos homens. Ele é o nosso noivo, o nosso salvador, o nosso herói, aquele que morreu, ressuscitou e hoje governa céus e terra pela sua igreja. Ele é aquele que é profeta, sacerdote e rei, que nos subjuga, que nos ensina a palavra da verdade, que intercede por nós ante a tua destra. Ele é aquele, Senhor Deus, que também governa sobre os nossos inimigos e impede que eles nos destruam. Esse Jesus é aquele que se deu por nós, é aquele que nos abençoa. Ah Deus, graças te damos, porque o Senhor nos livrou da ignorância que estava presente nos nossos corações. Graças te damos porque o Senhor nos livrou do império das trevas, nos transportando para o reino do Filho do seu amor. Graças te damos porque hoje conhecemos Jesus, não só de ouvir falar, mas de crer, de bendizer, de orar, de amar, de experimentar. Ah Deus, que maravilha é isso! E graças te damos porque hoje podemos cultuar de maneira decente, solene, respeitosa ao Senhor, como um dia o faremos no céu em perfeição. Ó Senhor, que cada vez que entrarmos nesse culto, nós sintamos o antegozo do céu, que nós nos sintamos elevados à presença de Jesus, no trono da sua graça, que nós sintamos o poder dele ao falar nos nossos corações, e que nós saiamos daqui jubilosos pela palavra de Jesus, pelo amor de Jesus, pela graça de Jesus. E Deus, faça isso nas tuas igrejas, faça isso, ó Deus, naquelas que estão se desviando do caminho, naquelas que estão, como nós falamos aqui, irreverentes, tratando o Senhor de qualquer jeito. Tenha misericórdia, Senhor Deus, porque o nome do Senhor tem sido blasfemado entre os gentios. Quantas igrejas estão em gritaria e os ímpios zombam, riem, porque não estão servindo ao Senhor adequadamente. Que todos nós percebamos que nós precisamos ser diferentes, precisamos ser como a Bíblia nos ensina. Nós precisamos seguir a verdadeira religião pura e sem mácula da tua palavra, e não aquela que é inventada pelos homens. Ó Deus, tire Satanás do trono dessas igrejas, faça com que Jesus esteja presente nessas igrejas, seja o centro dessas igrejas, faça com que esses ignorantes incautos aprendam que eles precisam ler mais a Bíblia, orar mais, pregar mais, falar mais de Jesus, e deixem, ó Deus, o culto falso, antropocêntrico, voltado para os prazeres sensuais para lá. Dê graça, e eu sei que é possível, porque de lá eu vim. Eu era sim um perdido, um errante, e o Senhor mudou a minha vida, e o Senhor fez isso na vida de cada um de nós. Então, mesmo que eu esteja lhe pedindo algo grandioso, o Senhor tem poder para fazê-lo, e segundo o teu querer, se for do teu agrado, faça, e faça para o louvor, para a glória, para a adoração do teu santo nome. Ao teu reino e ao Senhor tudo diz glória. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o bendito Pai, e a consolação terna do Espírito
sejam com os eleitos do Senhor hoje e para sempre. Amém. Podemos assentar, meus irmãos.